Olá, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus, com um tema muito importante para a nossa segurança pessoal, para a nossa segurança familiar. Hoje nós falaremos sobre como Jesus nos apresenta esse caminho seguro para a prevenção do uso de drogas. Com Cristo, nós aprendemos a não julgar o mundo. É um exercício largo, né? E nesse campo específico, o campo da dependência química, é um exercício cotidiano para observarmos os anseios, os sonhos, as dores das pessoas que consomem ou que estão no quadro de dependência com o olhar de misericórdia, de respeito, de compaixão que Jesus nos apresenta, para podermos atuar de forma efetiva na prevenção desse consumo e dessa dependência. Do contrário, os nossos julgamentos logo virarão condenações e ninguém que está condenado está disposto a ouvir, está disposto a receber ajuda. Então, quando nós abrimos o nosso coração sem os julgamentos que Jesus nos ensinou a viver, a prevenir, né, no nosso coração, na forma como Ele nos ensinou a viver, então nós conseguimos inclusive ter maior clareza sobre a extensão dos danos espirituais, emocionais, físicos e sociais que as drogas lícitas ou não causam na vida das pessoas, na vida da sociedade, e conseguimos perceber com mais clareza também como ajudar uns aos outros, como nos proteger todos desse mal tão grande que cai sobre famílias e sobre indivíduos e aniquila sonhos e oportunidades de futuro. E não precisa ser assim. Então vamos juntos a esse aprendizado de muita esperança, de muita renovação espiritual. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje conosco os pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a irmã Aline Cassuriaga, que participa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nos estúdios em São Paulo, o irmão Leonardo Segana. E nós queremos ouvir a sua voz, queremos contar com a sua participação, sua dúvida, seu ponto de vista, sua experiência de vida nesse assunto. Você pode também envolver o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. E iniciamos o nosso programa com esse brado de devoção ao Cristo, de eterna disposição no bem. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. E essa disposição no bem nós vamos renovar agora estudando o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, versículos de 39 a 42, quando muitos samaritanos creem em Jesus. Essa passagem é a sequência de uma passagem muito celebrada aqui no Assunto é Jesus. Nós estudamos com frequência, né, aquele diálogo maravilhoso entre Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Então é importante nós sabermos que aquela mulher que sofria inúmeros preconceitos, né, carregava muitos rótulos discriminatórios, ela teve uma conversa com Cristo que transformou a sua vida. Nessa conversa ela foi tratada com absoluto respeito, uma coisa muito rara, né, em relação às mulheres naquele tempo, né, quase sempre tratadas com absoluta incompreensão, né, com muitas práticas de preconceito, de exclusão. E ela recebe do Cristo duas revelações até então, né, inéditas para a humanidade. A realidade de que Deus é Espírito e de que aquele era o Cristo, quem falava com ela. E tudo isso foi tão transformador que ela saiu daquele poço, até provavelmente esquecida, né, ou muito transformada, em relação ao motivo original, porque ela foi com um cântaro, foi buscar água, ela deixou o cântaro lá. Isso o evangelista João anotou, uma coisa que chama a nossa atenção. E foi dar testemunho de Jesus ao seu povo.
E é algo muito importante, porque os samaritanos já tinham se recusado, né, a receber Jesus, já tinha sido uma situação que o Evangelho conta, e agora o que vai se dar é completamente diferente. Então vamos aprender com essa passagem, olhando para ela em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está também no Evangelho segundo João, mas no capítulo 13, versículos 34 e 35. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram em Jesus, pelo que lhes referira a mulher, afirmando ter ele dito tudo quanto ela havia feito. Os samaritanos que foram ter com o Cristo lhe pediram que ficasse na companhia deles, e ali ele permaneceu por 2 dias. E muitos outros creram em Jesus pelo que dele ouviram e diziam à mulher: já não é pelas tuas palavras que cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é Jesus, que não enxerga os rótulos, né, ocasionais. A gente até falou sobre isso no estudo antes do programa começar, né, irmão Leonardo? Sim. Que não está preocupado, como nós estamos aqui na sociedade, né, com a superfície das coisas. Ele está preocupado com o que vai no nosso coração. Então ele enxerga para além da superfície. Por isso não nos condena, não estigmatiza ninguém. E olha sempre para nós, pensando os riscos que nós corremos, e falando abertamente sobre isso, com muito amor, e também exaltando as nossas qualidades e as nossas forças espirituais. Isso é muito importante, porque a gente precisa fazer como Jesus fez com esses samaritanos e com todos nós, faz sempre, né? Se queremos, e queremos de verdade, ajudar os nossos irmãos e ajudar a nós mesmos, né? Nos prevenindo desse sofrimento imenso que decorre do consumo de drogas, né? E a prova de que Jesus estava com a razão, mais uma vez, está aqui. Porque esta mulher se tornou rapidamente, o que eu achei incrível é isso, né? Não demorou muito. Uma única conversa. Exato, não teve tempo a perder, não. Para que ela se tornasse essa porta-voz, essa testemunha sincera do poder de Deus que habita em todas as almas. E quando a gente fala em todas, é em todas, porque mesmo as almas enfermas, que estão momentaneamente, né, reféns ali da dependência química, das questões que envolvem o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, a grande questão é que Jesus nos enxerga por inteiro, como talvez nem a gente soubesse que a gente precisa enxergar os outros ou que a gente consiga perceber a respeito da nossa própria capacidade. Então, acho que esse é um ponto importante de partida. Os sonhos, as dores daquela mulher, a sua busca espiritual não estava resumido em ir lá buscar água, sei lá, né, sabe? Para mais uma atividade corriqueira, tudo bem, elas fazem parte. Aliás, ela foi até o poço de Jacó para essa atividade, mas encontrou a água da vida eterna, encontrou um preenchimento muito mais profundo, que dizia respeito a buscas provavelmente de existências anteriores àquela experiência espiritual legítima com Jesus. Então esse é o Cristo de Deus. É a alma das almas, é o Senhor dos universos que diante de nós não nos trata com inferioridade, não nos rotula, não nos condena, nos dá condições de recomeçar. Eu acho que essa palavra talvez traduza muito para os samaritanos, que nesse momento se reencontraram com Jesus, aceitaram uma nova oportunidade. A gente fica pensando ao longo do dia, né? As pessoas que nos são confiadas por Deus também são novas oportunidades do nosso amadurecimento, do nosso pedido de desculpas, do nosso estender a mão e dizer, olha, vamos no médico junto? Estou percebendo que talvez a sua frequência ainda não esteja tão adequada na busca pela saúde da forma como a gente precisa. Enfim, cada um vai encontrar a sua forma. Mas para os samaritanos era uma transformação. Mas para aquela mulher, porque assim, gente, o bem que nós fazemos, o tempo não vai apagar.
As pessoas podem não reconhecer, podem ali não dar o devido crédito, mas Jesus nos conhece por inteiro. Então, nenhuma oração dessas mães que estão na audiência do Assunto é Jesus, desses pais, desses filhos, desses profissionais de saúde, de pessoas que estão conectando-se sinceramente a Deus, pedindo a intervenção celeste para outros corações, isso não é esquecido. Isso é a água da vida eterna abastecendo as almas e dando força para o recomeço, que não é fácil, mas que tem o apoio celeste. É verdade. Quando a gente fala em prevenção, é claro que a gente não está descartando os sofrimentos e as lutas enfrentadas pelas famílias que convivem com a dependência. Achei importante o irmão Leonardo, inclusive, lembrar que esse é um quadro de adoecimento. Por muito tempo, a gente tratou o consumo e a dependência química, irmã Aline, como se fosse um defeito de caráter, né? Um problema de ordem moral, e não se trata disso, né? Então, os quadros de dependência, eles inspiram cuidado médico, né? Agora, há muito que a gente possa fazer antes da dependência se estabelecer. E um dos aspectos indispensáveis desse processo de prevenção é o do sentido de vida. É do preenchimento interior, é da gente saber quem a gente é, o que a gente está fazendo nesse mundo. E é o que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana e com todos esses samaritanos em decorrência dessa primeira conversa, é sobre isso que Jesus está falando, é sobre o valor que eles têm. Conhecer esse valor é algo muito potente, né, que nos ajuda a prevenir muitas dores, né? E é como vocês falaram, né, que não é a dependência que vai definir quem está ali passando por todos aqueles momentos difíceis, desafiadores na vida, que busca às vezes por uma fuga, pela tentativa de ser feliz, enfim, por fazer parte de um grupo e uma série de outras coisas. Mas acima de tudo, o entendimento que trata-se de um ser humano e seu espírito eterno. Então, que naquele instante, Jesus há de atender sim todas as nossas súplicas, os nossos pedidos, quando oramos principalmente em favor dessas pessoas que sofrem. Não é uma coisa fácil dar este primeiro passo, ir em busca de um tratamento, aceitar que precisa sim enfrentar com a cabeça erguida, buscando os recursos que existem. E nesta passagem bíblica a gente observa também que Jesus mostra àquela mulher samaritana que sempre há um caminho. E que caminho é este, senão o caminho de buscar uma renovação para a sua vida? Ele não nos julga, e da mesma forma não fez assim com ela, mas mostra que reconhecia o esforço dela de ser feliz. E, no entanto, não deixou que os erros passassem simplesmente, mas mostrou a ela, olha, a partir de agora eu vou te oferecer esta água da vida eterna para que tu tenha esta renovação na tua vida. E da mesma forma o Cristo assim nos traz essa convocação diária para que a gente olhe para o nosso interior, o que não é fácil, porque a gente apontar o dedo para o outro, enxergar os defeitos do outro, enxergar o que o outro precisa fazer para melhorar, nossa, a gente faz isso com a maior facilidade. Mas olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e a partir dali buscarmos uma renovação, isso não é fácil. Mas Jesus está mostrando o caminho a toda a humanidade, portanto a todos nós que sofremos de alguma forma. E especialmente hoje falando das pessoas que enfrentam uma dependência química, seja pelo álcool, seja pelo tabaco, seja mesmo pelas drogas, tudo isso faz com que a própria família também esteja adoecida, não apenas aquela pessoa, porque os outros que estão ali à sua volta estão sofrendo, estão vendo muitas vezes aquela pessoa chegar ao ponto de deixar de lado toda a sua família, de deixar de lado seus sonhos, suas perspectivas, enfim, né, tantas coisas que foram ali planejadas em função então de uma dependência química. E Jesus está nos mostrando que é preciso fortalecer esta rede de apoio, porque Ele está ali, né, para então oferecer a sua mão estendida. De que forma? Se não na ciência hoje, que está aí com tantos recursos, se não no contato, no apoio mesmo, na rede de apoio que pode ser formada na comunidade, que pode ser formada junto à sua religião, junto aos seus amigos. É aquele momento realmente de mobilizarmos o que fez aquela mulher. Ela recebeu ali, teve o seu coração despertado pela mensagem do Cristo e instantaneamente foi querer também ali levar, mobilizar outros corações. Então acho que fica pra gente também esse lugar assim de refletirmos, né? O que nós estamos fazendo, qual a maneira que estamos olhando hoje para essas pessoas que enfrentam uma dependência química. É verdade. A gente aprender com Jesus essa postura de olhar sempre para o melhor, para a força, para a condição de renovação que cada criatura tem
entender que isso não apaga os problemas, os equívocos, as dificuldades de cada um, né? Parece às vezes que ou a gente vai enxergar só o melhor, ou vai enxergar só o que está errado, né? Vem Jesus e nos mostra que é possível e necessário fazer as duas coisas. A gente não precisa ficar cego para aquilo que tem que ser resolvido, né? Para aquilo que tem que ser curado, para aquilo que tem que ser enfrentado. Nesse caso, da dependência estabelecida, o tratamento médico, o tratamento inclusive psicoterapêutico, né? E antes de tudo o amparo espiritual, né? Tanto para a pessoa que está nesse quadro de adoecimento e precisa passar pela devida reabilitação, nós vamos nos concentrar nessas práticas preventivas, porque às vezes a gente subestima esse problema. A gente fala, não, mas assim, drogas hoje em dia, né? Tem tanto tratamento, tem tanta possibilidade, né? Tem droga que é mais leve, a gente até convive com essa sensação ilusória, né, de que vai ser uma coisa simples de resolver ali na frente, quando não é fato, né? Hoje, tanto a ciência como, aliás, a espiritualidade há tantos séculos, né, vem nos alertando, a ciência vem demonstrando também os graves adoecimentos, inclusive no caso de drogas lícitas, né? Então tudo isso inspira em todos nós profunda seriedade, e é nessa seriedade que nós caminharemos. Vamos ouvir os ensinamentos de Jesus para enfrentar essa dificuldade e atuar de forma decisiva na prevenção do consumo e da dependência química. Hoje, especialmente, tirando as lições preciosíssimas do Evangelho e do Apocalipse do Cristo, para aplicarmos na prevenção do consumo de drogas. O consumo, mesmo quando ele ainda não caracteriza uma dependência, ele traz consequências seríssimas para o espírito, para o nosso corpo espiritual e para o nosso eu espiritual. Danos no nosso equilíbrio, na nossa capacidade de manter a consciência, a lucidez espiritual. Infelizmente, não faltam relatos do mundo espiritual superior sobre quadros de obsessão e possessão espiritual que foram disparados por um gesto aparentemente inofensivo, o consumo de uma dose de droga, inclusive lícita, né? Além disso, as drogas, legalizadas ou não, elas estabelecem a redução da expectativa de vida. E isso, do ponto de vista espiritual, é também uma grande tragédia, né? Caracterizando, então, um processo de suicídio indireto que causa muito sofrimento para a pessoa lá no mundo espiritual, porque são danos sobre o corpo espiritual, sobre a consciência, é um processo de recuperação muito lento que pode levar décadas e até séculos. E aqui eu estou falando, só citei rapidamente alguns efeitos espirituais. E a gente falava até no intervalo, né? Os quadros de dependência, eles são imprevisíveis. Então a pessoa pode até achar que está fazendo um consumo social, uma coisa tranquila, recreativa, e aí com tempo, e não muito tempo, acabar descobrindo um quadro de dependência que vai estabelecer condições muito difíceis, né, de enfrentamento e de retomada das rédeas da própria vida. Eu fiz esse resumo, gente, para a gente entender a gravidade disso, né, e atuar de forma decisiva mesmo na prevenção. Isso implica em revisão dos nossos hábitos, porque às vezes os nossos hábitos estão favorecendo o consumo e abrindo espaço para a dependência. No artigo Talheres e Espírito, que está no blog paivaneto.com, no subtítulo Cidadãos Celestes, o irmão Paiva escreve: mudar os hábitos. Como? O que é fundamental? Muita gente deixa de comer com as mãos e passa a usar talheres. Mudaram os hábitos dessas pessoas. Mas será uma reforma suficiente? Que somos nós? Espírito. Acima de tudo, espírito. Transitoriamente, corpo. Então, é a partir daí que temos de raciocinar. Por isso, a minha preocupação em falar-lhes tanto da cidadania do espírito. No meu livro É Urgente Reeducar, abordo esse assunto. Porque se não soubermos a nossa origem, todos os nossos atos poderão ser equivocados e vão desabar em cima de erros sobre erros. Que tal espiritualmente avaliarmos as situações para iniciar novos passos com acerto? Com esse conhecimento, podemos realizar mudanças como nunca ocorreram antes. Se somos, em primeiro lugar, espírito, dirigidos, achamo-nos, consequentemente, por leis que estão acima das mais expressivas construções jurídicas do planeta Terra. Por quê? O Código Hammurabi, o direito romano, a reforma do Código Civil feita por Napoleão Bonaparte são de suprema valia, mas limitam-se ao saber terreno. E nós, antes de cidadãos dos países, somos cidadãos celestes.
temos que partir do Espírito, que é eterno. Portanto, averiguar de que modo ele funciona. Bom, nesses 2 parágrafos, luz para o nosso caminho, né? O irmão Paiva está se fundamentando em Jesus, na revelação, inclusive, que ele fez à samaritana, né? De que Deus é Espírito. E falávamos sobre isso no bloco anterior. Então, irmão Leonardo, é importante nós observarmos que, e essa provocação que o irmão Paiva nos faz, fundamentada em Jesus, se nós não olharmos sob a perspectiva do Espírito, as mudanças que nós estabelecemos na nossa vida, inclusive de hábitos, elas serão insuficientes para a nossa segurança verdadeira, né? É interessante que no mundo atual muito se fala sobre avaliação de risco, né? Para tudo, para um investimento, para isso, para aquilo, para as empresas, para uma mudança familiar e tudo mais. Agora, o que o escritor Paiva Neto nos convida a fazer na religião do terceiro milênio é avaliarmos espiritualmente. Quando a gente coloca em pauta os recursos que nos são, por exemplo, ofertados por Jesus, como o recurso da prece. Eu fico todas as vezes pensando, ali quando o irmão Paiva Neto, presidente pregador da religião do terceiro milênio, nos convida a lembrar a raciocinar, na verdade, que Jesus, a alma mais sábia, mais segura do planeta Terra, Senhor de todas as respostas, orava, pedia a inspiração de Deus. E às vezes, a gente, na nossa arrogância de seres humanos, né, nas nossas pretensões, a gente quer começar uma conversa em família sem pedir amparo espiritual. Tocar num tema delicado desses, como por exemplo o consumo de drogas, muitas vezes quando isso já está rondando os lares, aparentemente, né, os primeiros sinais já começaram a se manifestar de alguma forma, no convívio dos filhos com outras gerações, enfim, são muitas as possibilidades, as necessidades de atenção. Mas às vezes a gente vem com a nossa raiva, com a nossa preocupação, com as nossas ansiedades e começa a despejar todos esses sentimentos que são negativos. Então vem o Cristo de Deus e nos convida à prece como essa atitude preventiva também. A nossa oração, porque tem muita coisa com as pessoas que a gente ama que a gente não enxerga materialmente. Sim. E que espiritualmente, pela intuição, nós podemos ser avisados. São inúmeros os relatos a respeito disso. Todo mundo conhece, né? O sonho de uma mãe, ou, né, uma percepção ali mais intuitiva de um ente amado, percebendo mesmo, talvez, os sinais de um comportamento, mas principalmente porque a sintonia estava elevada. A sintonia, portanto, pela prece e pelos bons sentimentos. Então, lutar contra os rótulos é também trabalhar pela nossa reeducação espiritual, porque aí a gente para de pensar, né, em bonzinhos e malzinhos. A gente para pensar sobre seres humanos que têm as suas questões que merecem atenção. Se merecem atenção, merecem as nossas preces com muita sinceridade. É um gesto, inclusive, irmã Aline, de respeito às pessoas que Deus nos confiou, né? Isso mesmo, e até diante do que vocês falavam aí, me lembrei daquela outra palavra do presidente pregador da religião divina, quando ele diz: cuida do espírito, reforma o ser humano e tudo se transforma. Se a gente vai cuidar do espírito, a gente precisa buscar e acessar os recursos que são assim apropriados. E aí vocês falavam sobre a oração, a gente lembra naturalmente aqui da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, porque as conversas precisam ser produtivas para que se tenha então pensamentos e ações que vão vibrar nessa mesma faixa. As músicas legionárias, um recurso maravilhoso que a gente tem para nos ajudar à concentração, para nos ajudar a colocar no foco. Quando a gente pensa em prevenção, principalmente quem tem em casa criança, né, e adolescentes, então este assunto é aquele assunto que precisa estar ali na pauta do dia a dia, de como vamos nos prevenir do que a vida, por vezes, poderá vir e nos oferecer e que não será nem um pouco benéfico. Então, a gente precisa cercar, sim, o nosso lar com essa proteção espiritual e aí buscar estes recursos que são imprescindíveis aí para a nossa vida, para que o nosso espírito esteja forte, para que nós saibamos exatamente quais são os nossos objetivos de vida, o porquê estamos aqui na Terra, o que viemos fazer. Precisamos cuidar deste veículo físico tão necessário para a evolução do nosso espírito, que é o nosso corpo, e que ele merece sim toda a nossa atenção, que merece sim todo o nosso cuidado, por isso que as escolhas precisam ser certas. O irmão Paiva nos falava desta mudança de hábitos, porque ele está nos convidando a isso, a fazer escolhas que sejam saudáveis. Hoje a gente ouve falar tanto, né, sobre uma vida mais saudável, que precisa ter uma alimentação melhor, que precisa praticar exercício físico, que precisa ter um sono regular, né? Tudo isso faz parte aí de uma qualidade de vida que a gente precisa encontrar. E não podemos nos esquecer da qualidade de vida espiritual que a religião divina tanto nos ensina aí.
E vamos, então, a partir desse ponto, porque faz muita diferença começar essa conversa, por mais sensível que ela seja, refletindo sobre o fato de que a gente é espírito e que as coisas que a gente faz aqui têm consequências que vão nos acompanhar por muito tempo. As dores que a gente carrega muitas vezes são de outros momentos espirituais, como você lembrava, né? Os nossos sonhos, as nossas aspirações, né? Tudo isso precisa ser considerado do ponto de vista espiritual. Isso vai nos dar serenidade, muito mais sabedoria na hora de fazer essas abordagens. Então, atuar na prevenção é algo muito importante, porque pode prevenir sofrimentos muito profundos. Agora, muitas vezes, quem nos assiste já convive com o quadro de dependência, já conhece ou ama alguém, né, que está nessa condição, algo ainda mais profundo. Então, nós vamos falar também sobre essa esperança, né, que precisamos nutrir na nossa alma e como o conhecimento espiritual é um grande aliado no enfrentamento dessa luta. Nós ouviremos o cristão do Novo Mandamento de Jesus, Marcos Antônio. Ele mora em Poços de Caldas, Minas Gerais, e compartilha conosco a sua história de superação, de luta e vitória em Cristo Jesus. Hoje eu quero fazer aqui um agradecimento, agradecer a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, por ter me ensinado desde pequenininho, desde criancinha, a orar. Tive a minha querida vovó Ambrosina Bergamo Moreira, né, hoje já no mundo espiritual, que lá nos primórdios da religião de Deus, da LBV, ouvindo pelo rádio a voz do saudoso irmão Alziro Zarur, direcionou toda a nossa família para esse trabalho maravilhoso na religião divina. E sempre nós sendo amparados por essa luz divina. Mas muitas vezes, como todos sabem, a gente acha que sabe muito, acha que já está muito forte, né? E eu, numa época da minha vida, depois de casado, né? 2 filhas, achando que estava muito forte, um dia trabalhando muito no comércio, que eu sou comerciante, e naquela correria muito grande, um amigo me ofereceu um produto para tirar o sono, que ele me viu que eu estava muito cansado, que eu ainda tinha que trabalhar, e eu peguei e experimentei, que era a droga, né? O crack, que no começo foi para tirar sono, mas depois veio o vício e eu não consegui mais deixar, né, esse vício. Então cheguei mesmo, meus irmãos ouvintes, um homem hoje, né, que pesa aí seus 85, 90 quilos, cheguei a pesar 38 quilos. Uma pessoa que trabalhava muito, tinha uma família, tinha muito amor, mas se perdeu no caminho achando que estava forte. Eu tive que receber ajuda muito grande, né? Logicamente da família, da religião de Deus. Fiz uma internação, estava numa clínica. E eu nessa clínica, estando numa madrugada, estava muito desesperado, com saudade das filhas, da esposa, da minha mãe, da família, né? Então, nesta noite, né, numa madrugada, eu caí de joelhos, né? Porque eu sabia dos anjos da guarda, sabia do poder espiritual, da ajuda espiritual, mas eu acho que eu tinha me esquecido, né? Estava ali vivendo aquele momento, me esquecendo dessa grande ajuda espiritual. Foi quando eu caí de joelhos, que quando a gente chora aquela lágrima que a gente nunca chorou na vida, de arrependimento, aquela lágrima de o porquê que está acontecendo isso comigo, foi quando eu levei os olhos ao céu, fiz uma prece a Jesus, que neste momento, eu ajoelhado, diante de vários amigos, dormindo, né, porque tinha várias pessoas no quarto, que eu senti uma mão abençoada tocar as minhas costas. Tocou o meu íntimo, foi neste momento que eu olhei para o céu e falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então essa voz me disse, estamos aqui, meu filho, faça a sua parte. Foi neste momento que eu disse, por que eu estou reclamando? Por quê? Estou aqui por minha culpa, só basta eu querer. E foi a partir daí que eu aceitei essa ajuda espiritual e estou aqui de pé. E quero transmitir isso para todos, o poder da oração. Fui resgatado, né?
pelo amor divino, pelo amor de Jesus. A partir deste momento eu pensava comigo, poxa vida, quanto tempo perdido, eu não quero mais perder a oportunidade, eu quero realizar. Então aquela felicidade, aquela alegria de fazer algo tocou meu coração, né? Coisas que eu nem tinha vontade de fazer, que era uma leitura e tal, isso tudo nasceu em mim. Então a partir deste momento eu comecei a me integrar mais na religião divina, sabe? Me colocar mais à disposição para os trabalhos, para as campanhas, para os mutirões, para quando fazia uma tarde fraterna que ia fazer alguma coisa, ali eu queria estar presente. Eu fui convidado a ajudar aqui, né, junto com os legionários, a cuidar. E eu aceitei com muito amor, porque eu pedi a Jesus, eu falava, Jesus, eu estou aqui. O que queres que eu faça da agora para frente? Eu quero acertar, quero ter um jeito de acertar o que eu não fiz de certo lá atrás. Mas quando eu fui convidado, eu levei aquele susto. Falei, meu Deus, eu não tenho condições para isso não. Eu não tenho capacidade para isso. Mas naquele momento eu pensei, mas então por que eu pedi a Jesus isso? Se eu estou sendo convidado, é porque eu tenho condições sim. Então eu aceitei. E aí então veio a grande reforma, né? A renovação da nossa igreja, né? Começamos aqui um trabalho de renovação e a alegria do nosso coração de ver tudo isso hoje, né? Tudo pronto, né? Sala da AME para os soldadinhos de Deus, preparada e muito linda. Sala para a juventude fazer o seu estudo semanal do Evangelho Apocalipse de Jesus, também muito bonita e toda preparada. Sala Nair Torres para receber as irmãs legionárias, servidoras do Cristo e a igreja em si. Então o nosso salão também ficou muito amplo, ficou tudo muito bonito, né? Sonoplastia renovada, recepção. Então uma igreja totalmente renovada para receber todos aqueles que estão em busca deste amor de Jesus para as suas vidas. Muito orgulhosa, muito orgulho, ele abraçou essa causa. Ele sempre foi uma pessoa muito boa, ele sempre fez passeata contra as drogas, ele sempre ajudou muito. Então ele estava fazendo umas coisas que a gente via que não era ele. Tinha uma influência muito grande para derrubar, que não queria ver. Mas só que como a espiritualidade é maior, temos fé muito na religião de Deus, foi para ele vencer, né? Que ele tinha esse compromisso com a religião de Deus, para estar à frente. E ele abraçou essa causa com tanto amor, com tanto carinho, que para ele a religião de Deus é tudo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao irmão José de Paiva Neto, presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, por ser esse incentivador, né? Incentivador do trabalho, incentivador da busca desta essência divina para nossas vidas. Então quero deixar aqui o meu agradecimento do fundo da alma ao irmão José de Paiva Neto, a todos, né, que contribuem com essa obra maravilhosa do Cristo, que salva vidas e almas para Deus. Então hoje aqui eu deixo o meu coração, convidando a todos também a vir participar com a gente aqui na Rua Oliveira, 174, no Jardim dos Estados, Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Todos os sábados, as cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, estão todos convidados e serão todos muito bem recebidos. Será uma alegria muito grande receber a todos aqui na Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Aí está a história do irmão Marcos Antônio Custódio, cristão do Novo Mandamento de Jesus, a sua querida esposa, toda a família, todos vencendo com o Cristo. A sua história nos comoveu. Eu vou ouvir os nossos convidados aqui, mas antes preciso reforçar o seu convite. Importantíssimo convite a todo o povo de Poços de Caldas que nos assiste nas Minas Gerais, que todos venham ser muito felizes na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós não temos uma vida perfeita,
Mas é porque uma vida perfeita não existe. Mas aqui o que nós encontramos é segurança espiritual, acolhimento. Nós somos abraçados, mesmo com as nossas lutas e dificuldades. Não é como, de repente, alguém diz assim, não, amo essa pessoa apesar de tudo. Né? Amo essa pessoa apesar dela ter esses defeitos, essas dificuldades, essas dores. Quando a gente fala assim, talvez a gente ainda não tenha entendido a extensão do amor que o Cristo nos apresenta. O Cristo nos ensina a amar a pessoa, inclusive nessas condições mais difíceis. A gente olha e vê, bom, essa pessoa precisa dessa ajuda, precisa desse cuidado, dessa consideração, dessa demonstração de compaixão, de amizade. É assim que o amor se estabelece. Ele não é uma promessa. O dia que tudo ficar bem, então sim, teremos amor, cooperação e união. É por isso, irmã Aline, que é tão importante nós voltarmos ao exemplo de Jesus, o irmão Marcos Antônio falando com tanta propriedade, né? Como alguém que se viu no pior contexto possível, né? Aparentemente algo inofensivo, era uma entrada até para melhorar, né, a sua rotina, aparentemente, a droga como uma grande cilada que consumiu sua energia física, seu tempo, seus sonhos, o seu lugar com a sua família, né? Então é um sofrimento muito, muito, muito profundo, mas não é o ponto final. Acho que esse é um ponto muito importante da gente considerar, é o que Jesus está nos ensinando, né? Que realmente até o que é impossível aos homens, para Deus é sempre possível. Sempre possível. É o Cristo também que nos diz, está no seu Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 14, versículo 18, e que Irmão Paiva ainda busca mais um outro versículo bíblico, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando diz o Cristo: eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando a gente observa que Jesus não nos deixa na orfandade, não nos deixa ao léu, não nos deixa sozinho nesta caminhada, que muitas vezes é aquela que nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio, dada ainda a nossa pequenez humana e o imediatismo de querer resolver as coisas, às vezes sem se dar o direito de ter uma certa paciência, mais perseverança, mas o Cristo vem ao nosso encontro, estende suas generosas mãos e nos resgata, porque na palavra do irmão Marco Antônio, a gente agradece muito por ele ter confiado e ter aí compartilhado com a gente dessa história de vida que eu tenho certeza que chegou aí a muitos e muitos corações. E ele falava dessa renovação, no momento em que ele apelou para os céus por meio da oração, sentida, convicta, com toda a devoção, e de imediato recebeu ali o alento espiritual. Como foi bom vê-lo assim, tão bem, tão envolvido nas ações da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, acompanhado ali por sua querida família. Então é isso que o Cristo de Deus mostra pra gente, que há saída, que há salvação, que há um caminho. A gente precisa estar cada vez mais abertos para entender tudo isso. E você, meu irmão, minha irmã, que enfrenta algum problema com algum tipo de dependência, e a gente sabe aqui que são muitas, né? O álcool, o tabaco, as drogas, o excesso de medicamentos e tantas outras coisas mais que acabam muitas vezes tirando aí da sua vida aquilo que é saudável, que é o convívio com outras pessoas. Não deixe de buscar o auxílio. Além de todo o auxílio material, este aparato espiritual que está à sua disposição. A gente lembra, inclusive, do atendimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Pela vida vale a pena lutar. Você pode buscar aí este apoio por meio do Facebook, facebook.com/religião de Deus. Diariamente, das 8 horas da manhã à meia-noite, pregadores ecumênicos da religião divina, com muito respeito, recebem ali todos aqueles que desejam conversar, que desejam ter uma escuta fraterna, que desejam receber uma mensagem de ânimo, de força espiritual, mostrando que nunca, nunca, jamais estamos sozinhos na nossa caminhada aqui na Terra, por mais difícil e dolorosa que ela possa parecer, a misericórdia celeste sempre se faz presente. Só para eu encerrar aqui meus comentários, Paulo, eu lembro daquele pensamento do irmão Paiva, né, que é tão forte, toca tão profundamente o nosso coração, quando ele diz que nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. E o nosso coração, ele tem valor para Jesus, é o que a gente percebe com essa história. Primeiro que já não é difícil se apaixonar pelo povo de Minas Gerais, né? Assim, povo extremamente acolhedor, e aí o irmão Marco representando essa comunidade cristã do Novo Mandamento de Jesus,
tão vitoriosa e com essa história e muitas outras que se multiplicam. Eu acho tão importante que a gente consiga refletir também sobre isso, né? O irmão Marco, ao abrir o coração, ao representar as famílias vitoriosas, porque muitas vezes a gente conhece histórias que não têm um final feliz, né? E isso é importante que a gente lembre. É possível que a história de muitas famílias, com a misericórdia de Jesus atuando, elas sejam diferentes do que a expectativa material que se tem. Isso não significa fechar os olhos para a realidade, para as dores que envolvem essa caminhada. E aí acho que esse é o ponto. Não existe ninguém que não está vulnerável. No mundo em que a gente está vivendo, nós precisamos abrir os olhos. Fiquei percebendo assim na fala da irmã Maria Célia, que é a esposa tão dedicada, esse aspecto. Perceber os comportamentos, perceber os sinais, reconhecer a pessoa. E a gente olha para isso. Será que o nosso coração ele está realmente entregue no sentido das capacidades espirituais mesmo, a vontade de fazer o melhor pelas pessoas que nos foram confiadas por Jesus? Assim nós vamos conseguir observar os sinais e conseguir orar por esses corações, que muitas vezes não estão em condições nem mesmo de fazer uma prece. Então, por exemplo, alguém pode dizer assim na audiência, mas ok, aqui na minha casa tá tudo bem, a gente está protegido, mas quantos outros lares vivem a infelicidade da presença das drogas lícitas ou ilícitas? Então, estar na igreja ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, orar por outras pessoas, pelas pessoas que estão nas clínicas de reabilitação, pelas pessoas que estão afastadas das suas famílias, isso tem um poder espiritual transformador. Não faltam relatos do Evangelho de Jesus indo ao encontro das multidões. E hoje a religião do terceiro milênio, pelos canais digitais, pela ação, o Marco falou de tantas frentes de trabalho ali com orgulho, para as crianças, para os jovens, para as mulheres legionárias, para corações que estão buscando melhorar. Então, se dar essa oportunidade é também proteger outras famílias, proteger o nosso coração. E graças ao Divino Mestre, a religião do terceiro milênio vem como esse respiro para a nossa alma, como essa manifestação da misericórdia de Deus. Jesus revelou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberiam de Deus essa misericórdia. Sim. Então vamos unir as nossas forças na certeza de que a nossa prece, a nossa ação sincera vai proteger outras famílias. É isso mesmo. Aqui no blog do irmão Paiva, paivaneto.com, ele resume essa consciência. Ele diz: Jesus não é algema, mas liberdade, sem drogas e outros desatinos que nada mais significam do que a destruição completa do indivíduo. Então, nessa frase tão breve, ele faz a síntese, né? Jesus é liberdade. O Cristo nos ensina a sermos senhores do nosso destino, a olharmos com mais clareza, inclusive para as nossas vulnerabilidades. Eu acho que um ponto muito importante que vocês destacaram e que nós precisamos nos lembrar: ninguém nesse mundo está ileso, ileso é uma palavra não adequada aqui, isento, acima dessa possibilidade, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. 100% protegido. Isso, porque nós fazemos escolhas o tempo todo, nem sempre as nossas escolhas são as melhores, né? E temos todos nós as nossas dificuldades, sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais, sociais, econômicos, né? Então é muito importante nós termos esse cuidado, né? Quais são os sofrimentos que precisam ser resolvidos? Quais são as alegrias que eu tenho aspirado, que eu tenho tentado encontrar? Porque se a gente não tiver muita clareza do caminho que a gente está percorrendo para isso, é possível que a gente faça escolhas autodestrutivas, né? E é importante observar isso, porque, e olha, desde o começo do programa a gente está falando, olha a importância de não julgar, né? Porque não é sobre os outros, é sobre cada um de nós, né? A gente vê a força do irmão Marcos Antônio Custódio falando e nos emocionando a nossa audiência. A Maria Alice Santos do Carmo nos assiste em Caravelas, na Bahia, disse depoimento emocionante. A irmã Marilene Medeiros de Nilópolis, no Rio de Janeiro, disse o mesmo. Ela disse: eu fiquei emocionada acompanhando esse testemunho maravilhoso. É a força da fé realizante que nos contagia e nos lembra que nós somos capazes de fazer escolhas cada vez melhores, que reflitam os critérios de responsabilidade, de cuidado com a nossa saúde, com o nosso próximo, como Jesus nos ensinou a fazer. Aí está
A força da nossa vitória em Jesus é capaz de contagiar muitos outros corações, por isso não podemos mesmo desanimar, vamos recorrer sempre ao Cristo de Deus. E celebrando a certeza da vitória que é o Cristo nas nossas vidas, concluímos o programa de hoje agradecendo a sua presença, a participação dos nossos convidados. Por favor, voltem outras vezes. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.